Vamos iniciar a segunda etapa desta segunda parte com a ajuda de Deus. Esta segunda etapa terá 1h10 de duração. Na etapa anterior, nós falamos a respeito dos filhos de Adão diante do pecado, até o ponto em que eles desobedeceram a Deus, pecaram e começaram a pegar mulheres do outro lado, do lado em que estavam os filhos de Adão depois que eles foram expulsos do jardim, os quais já eram aqueles anjos que haviam morado no céu. Foi aí então que o Senhor Deus resolveu mandar o dilúvio sobre a terra. E agora, mais um mistério. Os irmãos sabiam que o dilúvio não aconteceu no mundo inteiro? Eu vou dar provas materiais e provas dentro da Bíblia. O maior navio cruzeiro que existe hoje é um da Royal Caribbean chamado Oasis of the Sea. Esse navio, ele carrega 6.500 passageiros, mais 2.000 tripulantes. E aí então eu perguntei para o senhor, se nós comparássemos esse navio com a Arca de Noé, quantas vezes ele seria maior do que a Arca? E o senhor me respondeu, 27 vezes. Aliás, outro dia eu vi a Arca de Noé. Ela está na Turquia, no Monte Ararat, e toda vez no verão, quando o cume do monte degela, ela aparece. Ela está inteirinha ainda. Aí os aviões, os satélites tiram fotos. E os cientistas, irmãos, eles sabem disso, eles veem, só que eles não querem dar o braço a torcer. Então, eles chamam isto de anomalia do Ararat. Então, agora eu pergunto para os irmãos, um navio desse, quantas espécies de animais ele conseguiria levar? Vamos exagerar e dizer que ele levaria 10.000 espécies. Aí então eu perguntei para o senhor, Senhor, se na época do dilúvio fosse colocado dentro da arca um casal de cada espécie de animais que existe em toda a terra, quantas espécies seriam? Quantas espécies de animais haviam naquela época? O senhor falou que naquela época existiam na face da terra 25 milhões de espécies de animais. Então, eu perguntei ao senhor, quantas arcas de Noé seriam necessárias para que fossem colocadas dentro delas somente um casal de cada espécie? E o senhor falou, 47.000 arcas de Noé. Os irmãos estão entendendo? Outra coisa, a onça-pintada, o lobo-guará, só tem aqui no Brasil, na América do Sul. Se o dilúvio tivesse sido no mundo inteiro e eles estivessem dentro da arca, como que eles vieram parar aqui no Brasil? Nadando 10.000 quilômetros? A Austrália é um continente isolado no meio do Oceano Pacífico e só lá que tem canguru. Se o dilúvio tivesse sido no mundo inteiro e os cangurus estivessem dentro da arca, como que eles foram parar na Austrália? Nadando milhares de quilômetros? Então, irmãos, vejam o que o Senhor mostrou. O Senhor Deus não poderia fazer com que morresse no dilúvio toda a humanidade. A intenção do Senhor Deus era eliminar da terra aquele povo, os filhos de Adão diante do pecado, mas não aquele povo, descendentes de Adão e Eva, depois que eles pecaram, que eram os espíritos do céu, que teriam que passar pela terra. Por quê? Porque simplesmente, se ele matasse esse povo que estava do outro lado, pararia a vinda dos espíritos. Então, o que o Senhor Deus fez? Ele colocou no coração daquele povo de irem embora para outros lugares. Só deixou ali uma única família de justos, que era Noé e sua família. Com um único objetivo, que era salvar os animais daquela localidade. Porque senão, ali viraria uma terra estéril, sem animais. Foi então quando Deus falou com Noé, no ano de 1423, e ordenou que ele começasse a construção da arca. O Senhor mostrou que Noé e sua família não pertenciam ao grupo dos filhos de Adão diante do pecado, e sim, eles eram espíritos que vieram do céu. Como nós sabemos, Noé demorou 100 anos na construção da arca. Durante esse período de 100 anos, os filhos de Adão diante do pecado continuaram se multiplicando. E, embora eles tivessem pecado, se corrompido,
para todas aquelas mulheres que geravam, Deus ainda continuava mandando espíritos 0 km, feitos para aqueles corpos. E mais um detalhe que o Senhor mostrou. Voltando lá atrás, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, um dos castigos que Deus deu para a mulher foi: multiplicarei as suas dores de parto. Porém, o Senhor mostrou que isto valeu somente para Eva e para a sua descendência depois que ela pecou. Agora, do outro lado não. Do lado dos filhos de Adão e Eva de antes do pecado, as mulheres continuavam gerando sem dores de parto, ou seja, com uma pequena dor, suave, igual aos animais. Isso o Senhor mostrou que foi até o fim, até o dilúvio. Durante esses 100 anos em que Noé construiu a arca, os irmãos não imaginam as críticas e as zombarias que Noé recebeu daquele povo. 100 anos depois, exatamente no ano de 1523, Noé concluiu a construção da arca. E agora os irmãos vejam como Deus prova aqueles que são dele. Durante a construção da arca, Noé, perante toda essa zombaria, certamente lhe dizia: não, vocês vão ver. Quando eu acabar a construção da arca, o Senhor Deus vai mandar o dilúvio. Muito bem, revelação de Deus. Os irmãos sabem, depois que a arca estava pronta, quanto tempo demorou para vir um dilúvio? O Senhor mostrou: 7 anos. Então vejam, irmãos, como Deus prova aqueles que são dele. Os irmãos não imaginam as críticas e as zombarias que Noé deve ter recebido nesses 7 anos em que ele ficou aguardando o dilúvio. Quando chegou então no último dia do ano 1530, revelação de Deus, o Senhor mostrou que os animais começaram a chegar. E aí então, no 6º dia do ano de 1531, foi quando Deus fechou a arca por fora. Nessas alturas, o número dos filhos de Adão de antes do pecado já era 1.551.000, revelação de Deus. Aí então eu perguntei para o Senhor: Senhor, se a missão de Noé era somente salvar os animais daquela localidade para que não ficasse uma terra estéril, então quantas espécies de animais tinha dentro da arca? E o Senhor mostrou que dentro da arca tinham somente 475 espécies de animais. E agora então, eu vou dar para os irmãos uma prova dentro da Bíblia de que a missão de Noé era somente salvar os animais daquela localidade. Leitura número 52. Gênesis 9, verso 9 ao 10. Aqui é quando, após o dilúvio, Deus fez um concerto com Noé que nunca mais mandaria dilúvio sobre a terra. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, desde aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. Os irmãos estão entendendo? Mas aí então, aonde foi o dilúvio? Leitura número 53. Segundo Pedro 2, verso 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com as 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Era só lá que precisava. Para que Deus iria inundar o Brasil? Não tinha ninguém aqui? E agora, irmãos, a maior prova de que o dilúvio não aconteceu no mundo inteiro é a seguinte. Diz na palavra que as águas do dilúvio cobriram os mais altos montes. Então vejamos bem, se o dilúvio tivesse acontecido no mundo inteiro, então todos os montes do planeta Terra teriam que estar cobertos, está certo? E o monte mais alto que tem na Terra é o Monte Everest, que fica no Himalaia. O Monte Everest, ele possui 9.000 metros de altura. Então, se o dilúvio tivesse sido no mundo inteiro, as águas teriam também que cobrir o Monte Everest. Está certo? Ora, mas para que isso acontecesse, teria que haver 9.000 metros de água em todo o planeta. Os irmãos estão entendendo? E aí nós teríamos 2 problemas. Primeiro, o planeta Terra
não teria água suficiente para cobri-lo com 9.000 metros de altura. E segundo, 40 dias não seriam suficientes para que fossem ajuntadas toda esta quantidade de águas. Os irmãos estão entendendo? O Senhor mostrou, revelação de Deus, que se nós hoje olharmos no mapa, o dilúvio atingiu somente a seguinte região: Israel, Egito, Irã, Iraque e Turquia. Dando uma pausa. Os irmãos podem observar que em todas as obras as quais o Senhor faz, Ele discretamente opera milagres, os quais muitas vezes passam desapercebidos perante o homem. O Senhor mandou com que Noé construísse a arca, e já deu sabedoria, ciência, para que ele conseguisse construí-la. Então, por exemplo, o Senhor mostrou que naquela época o homem ainda não tinha inventado o prego. E foi aí que eu perguntei para o Senhor: mas Senhor, como que Noé conseguiu fazer uma embarcação daquele tamanho sem usar pregos? Aí o Senhor mostrou que ele conseguiu fazer isso através de encaixes. Agora, os irmãos imaginem hoje, com toda a tecnologia que tem, a engenharia que seria necessária para construir uma embarcação daquele tamanho somente na base dos encaixes, sem usar pregos. Isso foi ciência de Deus, o qual Deus dispensou para Noé. Como está escrito em Gênesis, depois que Noé, a sua família e os animais entraram na arca, ainda demorou 7 dias para começar a chover. Aí o Senhor Deus mandou o dilúvio, sendo que choveu 40 dias sem parar. Depois que parou a chuva, está escrito na palavra que foi somente no 10º mês que começaram a aparecer os cumes dos montes. Nessas alturas, Noé já estava dentro da arca por no mínimo 300 dias. Depois então, quando passaram-se mais 40 dias, foi aí que Noé soltou aquele corvo e a pomba, os quais não acharam terra para pisar e retornaram à arca. Então agora já faziam 340 dias que eles estavam dentro da arca. Depois, mais 14 dias, aí Noé soltou uma pomba, a qual não retornou mais. Agora, já eram 354 dias dentro da arca. Diz na palavra que após este dia, depois de 2 meses, a terra já estava seca. E foi então quando o Senhor Deus mandou com que eles saíssem da arca. Então, irmãos, somando todos esses dias, eles ficaram dentro da arca mais ou menos por 415 dias. Agora, os irmãos vejam bem, dentro da arca existiam muitas espécies de animais cujos hábitos alimentares eram diferentes uns dos outros. Como, por exemplo, os leões, os felinos, eles comem somente carne, o gado come ervas, a cobra come ratos, pequenos répteis, o sapo come insetos. Os irmãos estão percebendo quantos milagres da parte de Deus aconteceram ali? Leões convivendo com ovelhas, cobras convivendo com seres humanos, e todos em paz. Não aconteceu nenhum incidente entre eles. Os irmãos já pensaram na quantidade de alimentos que seria necessária para que fossem alimentadas 475 espécies de animais, sendo que para cada espécie de animais considerados limpos era pego 7 machos com as suas fêmeas, portanto 14 de cada espécie, e das demais espécies 2 machos e as suas fêmeas, portanto 4 de cada espécie. E mais, eles teriam que ser alimentados por 415 dias. Com certeza, toda a arca de Noé, se estivesse vazia, não comportaria essa quantidade de alimentos. Então, olhem só o poder e a sabedoria de nosso Deus. Então, por exemplo, o homem, quando cria os seus inventos, ele tem que estar continuamente aperfeiçoando e nunca chega à perfeição. Vejo como, por exemplo, o automóvel. Agora, Deus, não. Tudo o que ele cria, ele já cria perfeito.
Então, por exemplo, há milhares de anos atrás, o Senhor criou o cavalo, e ele já o criou perfeito, sendo que até hoje o cavalo é exatamente do jeito que Deus criou. Aqui na Terra, irmãos, em tudo o que nós conseguimos enxergar, em tudo nós vemos as maravilhas de Deus. É uma ciência milhões de anos mais adiantada que a do homem, a qual, diga-se de passagem, também foi dada por Deus. Deus, irmãos, é tão grande, é tão maravilhoso, é tão perfeito, que as nossas mentes não têm capacidade de imaginar tal magnitude. Dando uma pausa. Tiveram irmãos que já me perguntaram: irmão, quando os filhos de Adão de antes do pecado pecaram, quando eles começaram a pegar mulheres do outro lado, em que houve aquela confusão genética, foi quando começaram a nascer os gigantes na terra? Esses gigantes, que eram filhos daqueles filhos de Adão de antes do pecado, eles também não morreram no dilúvio? Sim, morreram. Então por que após o dilúvio ainda continuou nascendo gigantes na terra? Como, por exemplo, no tempo do rei Davi, o gigante Golias. Olha, irmãos, essa resposta é muito simples. O que aconteceu foi que aqueles gigantes acabaram também pegando mulheres do outro lado, as quais não morreram no dilúvio. Por quê? Porque o Senhor Deus fez com que todo esse povo se retirasse daquela localidade. Só que elas foram embora de lá, porém levando com elas os filhos dos gigantes. Então é por isso que a genética deles continuou após o dilúvio. Está claro? Então agora uma pergunta. Que fim teve o jardim do Éden? Aquele jardim o qual Deus criou para que fosse colocado o homem ali. O Senhor mostrou que depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, os filhos deles começaram a se multiplicar, a ampliar os seus espaços, e chegou então a um ponto em que o jardim acabou desaparecendo. E o Senhor mostrou que isso aconteceu 26 anos após Adão e Eva terem pecado. Muito bem. O cavalo, ele tem uma visão muito ampla. E se o homem quer manter ele na estrada, ele é obrigado a colocar nele 2 viseiras, senão ele não fica na estrada. O ser humano, espiritualmente falando, ele também tem uma visão muito ampla. E quando o Senhor chama na graça, o Senhor coloca nele 2 viseiras. Então, a partir daí ele passa a enxergar somente na ponta do nariz. Para ele, só a congregação que salva. Por exemplo, uma criança de 3 anos, se morrer e for filho de um católico, vai para o inferno. E sendo assim, à medida que o Senhor vai preparando o crente, ele vai abrindo essa viseira. O que vai acontecer conosco agora, irmãos, é que o Senhor vai começar a abrir essa viseira, irá abrindo, até chegar num ponto em que ela será totalmente tirada. E já vai começar agora. Nós tivemos problemas no céu e o Senhor nos deu outra chance aqui nessa terra. Os filhos de Adão, de antes do pecado, eram todos espíritos 0 quilômetro e tiveram problemas também. E aí o que aconteceu? Igualmente, o que Deus fez para nós, o Senhor também deu uma nova chance para eles. Mas como? Aconteceu o seguinte, irmãos, revelação de Deus. Quando eles morreram no dilúvio, o Senhor transladou todos aqueles espíritos, num piscar de olhos, para um outro planeta que está aqui na nossa galáxia. Então, de repente, eles se viram lá, em um corpo semelhante ao que tinham aqui, todos se conhecendo, marido, mulher, filhos. E aí, entraram em trevas espirituais. Começaram a se perguntar, mas o que aconteceu? Nós estávamos morrendo lá no dilúvio, o que houve? Que lugar é esse? E ficaram ali sem entender nada, em trevas. De repente, deu fome, deu sede, saíram caminhando, acharam água, acharam coisa para comer, e foi então que eles continuaram vivendo nesse lugar, em trevas espirituais. Começaram a cultivar a terra, a plantar. Voltando aqui na terra, nos 3 dias em que o corpo do Senhor Jesus ficou na sepultura,
diz na palavra que em espírito ele foi até lá para evangelizá-los. Só que lá, irmãos, eles estão em uma outra frequência de tempo. E funciona assim. Um dia aqui na Terra equivale a 40 dias lá. Como o corpo do Senhor Jesus ficou 3 dias na sepultura, isso significa que 2 ele passou com o Pai e 1 ele passou lá junto a eles, o qual para eles foram 40 dias. E como que o Senhor Jesus apareceu lá? Neste corpo celeste que ele tem, em forma de luz, e começou a conversar com eles. Vocês estão aqui porque vocês pecaram. Não foi dito que não era para pegar a mulher do outro lado? Vocês pegaram, se corromperam. E foi falando com eles e acabou passando para eles um evangelho. E prometeu, aqueles que obedecerem este evangelho terão vida eterna. Depois dos 40 dias, ele voltou. Foi quando ele tomou novamente seu corpo aqui na terra e ressuscitou. E o Senhor mostrou que eles estão lá até hoje. E mais, revelação de Deus. Todos, aquele 1.551.000, o Senhor mostrou que nenhum irá se perder. Todos irão se salvar. Dando uma pausa. Em fevereiro de 2011, o Senhor nos tem mandado em uma missão em Cascavel para que fosse aberto para uma família. Muito bem. Aí então essa família começou a apresentar mais nome de irmãos, foi orado a Deus e o Senhor foi confirmando. 2 meses depois, Deus preparou, nós retornamos a Cascavel, só que aí a casa do irmão já estava cheia. Fizemos então as reuniões e eles então continuaram a apresentar mais nomes e quando então chegou no começo do mês de junho, nós retornamos a Cascavel. Só que aí já eram mais ou menos 60 pessoas que Deus tinha confirmado e não tinha lugar para que nós pudéssemos nos reunir. Foi quando então o irmão, que tem uma escola, ele nos cedeu uma sala de aula para que as reuniões fossem feitas ali. Não tinha outro jeito. E aí aconteceu o seguinte. Uns dias antes de nós irmos até lá, os irmãos começaram a avisar a todos aqueles que Deus tinha confirmado. E sendo assim, lá em Cascavel, como eles já tiveram muitos problemas com falsas profecias, e aconteceu que quando a esposa de um cooperador de jovens foi avisada que era um irmão de São Paulo, para o qual Deus revelou alguns mistérios, ela pensou assim, mas será que isso é de Deus? Ela orou a Deus e pediu para o Senhor, Senhor, se isso é da tua parte, me dá um sinal, me dá uma revelação. Naquela noite, ela teve uma revelação, e nessa revelação, ela estava em frente à sua casa, foi quando então ela olhou no céu e viu uma luz. E esta luz começou a se aproximar, quando ela viu, era uma nave espacial. De repente, ela se viu dentro da nave, a nave fechou as portas e ela começou a subir. Foi aí então que a Terra virou uma bola azul, começou a se distanciar, até que desapareceu. De repente, ela chegou num outro planeta parecido com a Terra. A nave desceu e abriu-se uma porta. Foi quando ela saiu da nave e quando ela olhou, ela viu um povo assim, todos de macacão de firma. Então ela viu uma senhora com aparência de mais ou menos 60 anos, foi até ela e começou a conversar e perguntou, quem são vocês? Que lugar é este? Então ela respondeu, nós estamos aqui porque nós fomos dementes, nós desobedecemos a Deus, nos corrompemos. Mas Jesus Cristo, ele esteve aqui e passou 40 dias conosco. Nos deu um evangelho e nos prometeu de que se nós formos fiéis, ele nos dará vida eterna em um paraíso. Muito bem. Quando passou os dias que nós estávamos dentro da sala de aula, quando o Senhor deu de abrir essa parte sobre os filhos de Adão diante do pecado que estão neste planeta, o Senhor começou a visitá-la, ela começou a manifestar em línguas, e foi então o sinal que ela havia pedido ao Senhor. Então, irmãos, vamos ler agora nas Escrituras esta parte em que o Senhor Jesus foi até lá para evangelizá-los. Leitura número 54. 1 Pedro 3, verso 19 ao 20.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, prisão espiritual, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, 8 almas se salvaram pela água. Aí, irmãos, eu comecei a perguntar para o senhor detalhes sobre este planeta, e o senhor mostrou bastante coisa. O senhor mostrou que lá existem animais semelhantes aos daqui da Terra, lá existem rios, peixes, e o senhor mostrou também que no início eles tiveram uma vida muito sacrificada, tinham que arar a terra, trabalho duro. Por quê? Foi uma forma de Deus purificar a alma deles. Por isso que eles tinham uma vida sacrificada no início. Depois, então, com o passar de tempo, Deus começou a dar para eles ciência. E aí, então, eu perguntei, Senhor, falando-se de ciência, hoje, em que nível eles estão? Então, o Senhor mostrou que hoje eles estão mais ou menos no nível em que estava a Terra no ano de 1900, quando existiam as máquinas a vapor, quando foi inventado a lâmpada elétrica. O Senhor mostrou também que o Senhor deu luz para eles, eles construíram cidades, Deus deu luz, eles inventaram o dinheiro. Então lá, irmãos, existem cidades, fazendas. E aí eu, por curiosidade, perguntei para o Senhor, qual é o meio de transporte que eles se utilizam? E o Senhor mostrou. Eles se utilizam hoje de transporte movido a tração animal, como era antigamente aqui na Terra. O Senhor mostrou que nesta vida em que eles estão levando neste planeta, lá não existem doenças. O Senhor não os prova como Ele faz com o homem aqui na Terra. Enfim, apesar de lá existir o trabalho, existir contrariedades, eles levam uma vida razoavelmente boa. Só que eles têm uma promessa da parte de Deus, de que se eles forem fiéis ao Evangelho, o qual foi passado pelo Senhor Jesus, o Senhor Deus dará para eles no futuro uma vida eterna, uma vida de gozo, sem trabalho, enfim, um paraíso muito melhor do que aquele planeta em que eles estão vivendo. E aí, como já foi falado, o Senhor mostrou que todos se salvarão, nenhum se perderá. Então agora eu pergunto, aonde será a vida eterna deles? Então agora os irmãos vejam a viseira se abrindo. Os irmãos sabiam que esta terra é eterna? Sabiam disso? Não? Então vamos ler. Leitura número 55. Eclesiastes 1, verso 4. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Aí então eu orei a Deus e perguntei para o Senhor, mas Senhor, não está escrito que essa terra vai ser consumida pelo fogo, os elementos ardendo se desfarão? O Senhor respondeu, é verdade, através do fogo eu vou remodelar essa terra e vou fazer uma terra nova. Leitura número 56. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu já vi irmãos pregarem que esta terra será o céu. Então vejamos bem, no céu nunca existiu o mar. O mar sempre existiu aqui na terra. Então, se João diz no Apocalipse que ele viu uma nova terra e o mar já não existe, logicamente, se ele já não existe, é porque ele já existiu. Consequentemente, ele está se referindo a esta terra, pois no céu nunca existiu mar. Mas então, irmãos, qual o objetivo de Deus transformar essa terra, fazer dela uma nova terra? Simplesmente porque é aqui nesta terra que será a vida eterna deles. Então agora, os irmãos olhem a viseira abrindo. Por quê? Porque os testemunhos de Jeová, eles falam que todos vão morar na terra, só vai para o céu 144 mil. Mentira!
Essa terra foi feita para os filhos de Adão de antes do pecado. Os irmãos sabem o que irá acontecer? Depois do juízo final, o Senhor irá transladá-los, e aí então, em um piscar de olhos, eles se verão aqui nesta terra. Eu orei a Deus e comecei a perguntar para o Senhor detalhes de como será esta nova terra. E o Senhor tem mostrado bastante coisas. Dando uma pausa. Os irmãos sabem por que Deus criou esta sexualidade entre homem e mulher? Os irmãos podem crer. 99% do motivo é prazer e afeto. 1% é procriação. Nem isso. Os irmãos podem ver que em cada 5.000 contatos, está se pensando em procriação. É verdade ou não é? Então, olhem só o que o Senhor mostrou. O Senhor mostrou que nesta nova terra vai haver macho e fêmea. Eles terão relacionamento sexual, porém somente como forma de prazer. Não haverá mais procriação. E mais, hoje, aqui na Terra, existe uma espécie de passarinho que eles possuem o seguinte instinto: junta o macho com a fêmea e até o fim da vida, nunca eles irão se separar e nenhum trair o outro. O Senhor mostrou que esse instinto ele vai colocar no ser humano aqui. Irá se juntar o casal e, sendo assim, para toda a eternidade, nunca eles irão querer se separar, nenhum trair o outro. O Senhor mostrou que esta terra será um paraíso quase igual ao céu. Aí eu perguntei para o Senhor: nesta nova terra vai haver animais? O Senhor respondeu: sim. E animais que existem hoje? O Senhor disse: alguns. Aí então eu comecei a perguntar: cachorro? O Senhor disse: vai. Gato? Vai. Cavalo? Vai. Boi? Não vai. Répteis? Não vai. Então o Senhor mostrou que algumas espécies que existem hoje irão continuar existindo. Porém, o Senhor irá criar espécies novas de animais. O Senhor mostrou que Ele irá criar aqui na Terra 2.526 espécies de animais. E um detalhe: na nova Terra, todos os animais serão amigos do homem. Hoje, se tiver um bando de pombas no chão e a gente chegar perto, elas se espantam e voam. Na nova terra, não. Na nova terra, se o homem estender o braço, os passarinhos irão sentar em seu braço. Os animais serão todos amigos do homem, irão brincar com o homem. O Senhor mostrou que esta nova terra será 42 vezes menor do que é a terra hoje, ou seja, a terra será um pouquinho maior do que é a Lua, a qual é 49 vezes menor do que a terra. O homem viverá num paraíso, brincará com os animais, poderá tomar banho de cachoeira, banho de rio, não haverá mais nada perigoso, não será necessário trabalhar, tudo o que o homem precisa para viver ele terá. O Senhor modificará a natureza do ser humano, ele não terá mais necessidade de dormir, sexo somente como forma de prazer, enfim, o homem viverá num paraíso quase igual ao céu. Então agora, irmãos, olhem que interessante o que o Senhor mostrou. Voltando lá atrás, no tempo do Jardim do Éden, os filhos de Adão de antes do pecado, desde o início, no Jardim do Éden, até o ano 1422, quando eles pecaram, durante todo esse período, olha o que o Senhor mostrou que acontecia. A criança nascia, crescia, ficava adolescente, depois ficava adulto, só que aí ela não envelhecia. Ela ficava com aquela aparência jovem até o fim. Ou seja, se eles não tivessem pecado, eles ficariam eternamente com aquela aparência. Quando eles pecaram, que Deus cortou a eternidade deles, o que aconteceu? A partir dali, eles entraram num processo de envelhecimento do corpo. Só, irmãos, que não era um envelhecimento como é hoje. Era um envelhecimento mais lento. Então o Senhor mostrou que 100 anos depois que eles pecaram, ou seja, quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, a aparência deles já era mais ou menos como a aparência de uma pessoa com 60 anos de idade.
Só que nesse período, desde que eles pecaram no ano de 1422 até o dilúvio, continuou nascendo crianças. E sendo assim, quando aconteceu o dilúvio, no meio deste povo, que já era 1.551.000, existiam recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e velhos. Então, irmãos, olhem o que o Senhor mostrou. Todos os adolescentes, os adultos e os velhos que haviam pecado, o Senhor fez com que eles morressem nas águas do dilúvio, mesmo porque, com esta morte, eles pagariam os seus pecados. E aí então o Senhor os transladou e colocou neste planeta, sobre o qual nós estamos falando. Agora, os bebês e as crianças que não pecaram, o Senhor não deixou que eles morressem nas águas do dilúvio. Simplesmente o Senhor os transladou e os colocou naquele planeta. Então, quando eles se viram lá, eles estavam a mesma coisa como era aqui na Terra. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e velhos. Os velhos continuaram até hoje com a mesma aparência, os adultos envelheceram, os adolescentes ficaram adultos e envelheceram, e os bebês, eles cresceram, viraram adolescentes e depois também envelheceram. Então hoje o Senhor mostrou que todos, sem exceção, a aparência deles é como o de uma pessoa com 60 anos de idade. O Senhor mostrou que desde o dia em que eles foram colocados lá, nesse planeta, até hoje, já se passaram 455.000 anos. Mas por que tantos anos assim? Simplesmente porque a frequência de tempo lá é diferente aqui da Terra. Um dia aqui na Terra dão 40 dias lá. Um ano aqui na Terra são 40 anos lá. Então, irmãos, revelação de Deus. No nosso tempo, fazem exatamente 11.375 anos que o Senhor colocou eles lá. Só que 11.375 anos aqui, na frequência de tempo deles, dá exatamente 455.000 anos. E agora, mais um mistério. O Senhor mostrou que quando eles forem transladados desse planeta aqui para a Terra, todos ganharão um novo corpo. E o Senhor apagará das suas lembranças as vidas passadas. Eles não se lembrarão mais da vida que eles tiveram neste planeta e nem da vida que eles tiveram no princípio, aqui na Terra. Enfim, será uma nova vida aqui no paraíso, com um novo corpo, todos com aparência de adultos, porém jovens, homens e mulheres. O Senhor mostrou que Ele dará para eles um novo corpo, um corpo leve, perfeito. Quando nós chegarmos na 7ª parte, o Senhor dará de falar mais a respeito deste novo corpo. Diz no Apocalipse: eis que crio nova todas as coisas. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que este universo será constituído de somente uma galáxia, e nessa galáxia existirão 65 bilhões de astros. Esta Terra será uma terra pequena, será um paraíso, não irá mais girar, não haverá mais noite. E mais um detalhe: hoje a frequência de tempo da Terra é diferente do céu, porque um dia no céu são 1000 anos aqui na Terra. Só que o Senhor mostrou que nesta nova Terra, aqui na Terra será a mesma frequência de tempo do céu. A ciência, os cientistas, comprovam, através das leis da física, que existe um universo paralelo. Só que eles não têm nem noção do que seja isso. E o Senhor mostrou. O que acontece, irmãos, é o seguinte: no céu, tudo é matéria, porém, matéria em outra dimensão. O que significa isso? Está escrito que carne e sangue não entram no céu. Mas só para os irmãos entenderem, vamos supor que Deus pegasse um ser humano, levasse ele neste corpo no céu. Quando ele entrasse no céu, ele iria ver o céu como ele é. Iria ver as cidades, os campos, só que seria tudo como se fosse espírito. Ele iria atravessar paredes, iria olhar do outro lado da parede. Agora, os anjos que moram lá, não. Para eles, tudo é matéria. Eles não conseguem atravessar a parede,
nem olhar do outro lado da parede. Porém, quando os anjos vêm aqui na terra, é o contrário. Aqui, para eles, é tudo como se fosse espírito. Aqui, eles atravessam parede, eles olham do outro lado da parede. Está dando para entender o que é matéria em outra dimensão? Então, olhem o que o Senhor mostrou. Nessas alturas, nós estaremos morando no céu. E como no céu a liberdade é total, a hora que nós quisermos, nós poderemos vir passear aqui nessa terra, podemos conversar com o homem. Vai ser igual no tempo do Jardim do Éden, quando os anjos desciam e conversavam com o ser humano. Só que tem uma coisa, ficar aqui nós não poderemos. Por quê? Porque aqui é matéria em outra dimensão. Estando aqui, nós não aproveitaríamos de nada. Os irmãos estão entendendo? E agora então eu pergunto, quem será o governante da terra? O Senhor mostrou. Diz na palavra, referindo-se ao Senhor Jesus, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ordem, no caso, não significa ordenança, significa sequência. Isto significa que o primeiro sacerdote que houve aqui nessa terra, o primeiro responsável por um povo diante de Deus, foi Melquisedeque, que governava os filhos de Adão diante do pecado. Depois, então, veio o Senhor Jesus e, finalmente, voltará a ser Melquisedeque. É Melquisedeque que será o governante dessa terra para toda a eternidade. Mas aí, então, alguém poderia perguntar, mas então Melquisedeque irá morar nessa terra? Não, ele é um querubim, o lugar dele é no céu. De vez em quando, logicamente, ele virá aqui nessa terra, porém, ele vai governar lá do céu. Quando nós chegarmos na sétima parte, o Senhor dará de falar mais a respeito de como será esta nova terra. Mas, por que somente na sétima parte e não agora? Porque na sétima parte, depois que os irmãos tiverem conhecimento sobre como é o céu, é que os irmãos terão condições de entender o que o Senhor fará aqui, na nova terra. Muito bem, então agora nós iremos voltar lá atrás, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, e vamos passar a ver o que aconteceu com os filhos de Adão e Eva depois que eles pecaram, os quais já eram aqueles espíritos do céu que teriam que passar por esta terra. Só que antes de nós entrarmos neste assunto, é necessário com que os irmãos tenham conhecimento de um outro grande mistério do céu, referente à passagem dos espíritos do céu por esta terra. Então, irmãos, primeiro nós iremos falar a respeito deste mistério e depois, então, nós voltaremos a falar a respeito dos filhos de Adão e Eva depois que eles pecaram. Todos sabem que Deus é justiça, só o que ninguém sabe é a que ponto chega a justiça de Deus. E é sobre isso que nós iremos começar a falar. Dois homens cometem um homicídio, um assassinato. Um pega 5 anos de cadeia e o outro pega 20. Mas por quê? Por que se os dois mataram? Aí vai entrar o que a gente chamaria de grau de culpa. Então, por exemplo, o primeiro, ele estava num bar bebendo, saiu uma briga e ele foi agredido, perdeu a cabeça e deu um tiro no outro. Este, então, pegou 5 anos de cadeia. Agora, o segundo, não. Este premeditou o crime, armou uma cilada, foi intencional. Então, este já pega 20 anos de cadeia. Então, agora, os irmãos imaginem 2 mulheres, 2 criaturas, que no céu foram anjos traidores, não retornarão mais para o céu. Uma nasce aqui na favela, tem aquela vida sofrida, passa fome, apanha do marido, cai nas drogas. E a outra é mulher de banqueiro, anda de limusine. Mas por quê? O que acontece, irmãos, é que no céu os graus de culpas foram diferentes uns dos outros. Se existissem 3 tipos de infernos, existisse o inferninho, o inferno e o infernão, com certeza Deus tiraria essas diferenças lá. Mas como o inferno é uma coisa só, então essas diferenças são cobradas aqui na terra.
Então, por exemplo, os irmãos são a favor da escravidão? Não, mas foi por Deus. Foi uma maneira de Deus penalizar aqueles espíritos. Os irmãos querem ver uma prova disso? No tempo da lei de Moisés, no meio do povo judeu, existiam escravos, e Deus nunca mandou libertar os escravos. Pelo contrário, tem uma parte no Velho Testamento que diz: se cometer tal transgressão, amarra e dê 40 chicotadas. Então agora, irmãos, nós iremos nos aprofundar nesse assunto e os irmãos irão ver a que ponto chega a justiça de Deus. Eu vou agora entrar por um caminho que dará a impressão que eu estou fugindo do assunto, mas não é. Eu vou fazer uma volta e vou acabar saindo aqui novamente. Os irmãos sabem o porquê que as nossas irmãs têm que usar véu? Quando eu faço esta pergunta nas reuniões, a resposta mais comum é essa. Não, porque o véu é sinal de poderio. Tudo bem, mas o que significa isso? Sinal de poderio. Está escrito: Deus criou o homem à imagem da glória de Deus, e criou a mulher à imagem da glória do homem. Mas o que significa isso? Isto significa o seguinte, que o homem, o macho, da cabeça aos pés, ele é igual a um anjo, igual a Deus. Agora a mulher não. A mulher ficou um ser misto. Misto por quê? Misto porque a cabeça é igual a um anjo, porém, do pescoço para baixo, ela é totalmente diferente. No céu não tem ninguém que tenha ombros estreitos, busto, quadril largo. E misto Deus não quis. Ele quis que a mulher ficasse 100% com a imagem da glória do homem. E para isso, ele teria duas opções. Primeira opção, a mulher passaria a usar um véu cobrindo o rosto. Ela só tiraria esse véu quando ela fosse orar. Mas o Senhor Deus preferiu uma segunda opção. Ele preferiu dar para a mulher um véu natural, que é o cabelo crescido. Por que o cabelo crescido é véu natural? Porque a mulher com cabelo crescido, ela fica 100% diferente dos anjos. No céu, não tem ninguém de cabelo crescido. O cabelo dos anjos são todos curtos, na altura dos ombros. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso, irmãos, é que está escrito que o cabelo foi dado no lugar do véu. Porém, é daquele véu que era para cobrir o rosto. Então, irmãos, o cabelo crescido, ele é um véu que cobre na mulher a imagem da glória de Deus e deixa ela com a imagem da glória do homem. Tudo bem até aqui? Muito bem. O que acontece é que todos nós, tanto homens como mulheres, espiritualmente falando, todos somos anjos diante de Deus. O homem, o macho, quando ele vai orar a Deus, ele se apresenta diante de Deus com a imagem da glória de Deus. Agora, a mulher com cabelo crescido, não. Ela se apresenta diante de Deus com a imagem da glória do homem. Ora, mas que anjo é esse que se apresenta diante de Deus com a imagem da glória do homem? Glória do homem não é nada. Então, a mulher, quando orar ou profetizar, cubra a cabeça com um véu. Por quê? Ela cobrindo a cabeça com o véu, o que ela está cobrindo? O cabelo. Cobrindo o cabelo, o que aparece? O rosto, que é a imagem da glória de Deus. Então, por isso que o véu é sinal de poderio, porque ele faz com que o anjo mulher resplandeça a imagem da glória de Deus. Está escrito, o véu é sinal de poderio por causa dos anjos. Mas não são os anjos do céu, são os anjos mulheres, as nossas irmãs. Muito bem. Os irmãos imaginem uma criança de 5, 6 anos chegar para a mãe e fazer uma pergunta embaraçosa e perguntar: mamãe, como é que nasce o nenê? As mães de hoje gostam de falar a verdade. No meu tempo tinha a cegonha, só que a cegonha já perdeu o emprego há muito tempo, né? Então as mães de hoje gostam de falar a verdade, porém, como é uma criança, elas têm que dar uma resposta infantil.
Então, por exemplo, no caso de uma crente, ela fala assim: não, o papai do céu faz um nenê nascer na barriga da mamãe. E não é mentira, é verdade. Só que é uma resposta infantil. Vamos nós que somos adultos perguntar para o médico como que é formada uma criança, não é verdade? Então, irmãos, isso que eu falei do véu também é uma resposta infantil que pode ser dada para qualquer criança espiritual. Por exemplo, se o irmão se batizar hoje e amanhã ele me perguntar o porquê que as irmãs têm que usar véu, eu posso dar essa resposta, não é verdade? Mas então, qual seria uma resposta adulta? Já começa por aqui. Por que Deus fez o homem à imagem da glória de Deus e fez a mulher à imagem da glória do homem? Já inferiorizou a mulher. Deus não poderia, quando ele estava fazendo Adão, já fazer Eva ao seu lado? Já assoprava no nariz dos dois? Não poderia? Mas não. Ele fez Adão e somente depois de 30 dias, revelação de Deus, é que ele foi fazer a mulher, como dizendo que a mulher foi feita para o homem. Os irmãos já perceberam que em tudo a mulher leva desvantagem? Por exemplo, no tempo do povo judeu, o homem podia ter quantas mulheres ele quisesse. Agora, a mulher não. Ela podia ter somente um homem. Se passasse disso, era considerada adúltera. Poderia ser até apedrejada. Na concepção de um filho, o homem participa com o prazer. A mulher também. Só que para ela vai restar gerar o filho, ter o filho e depois cuidar do filho. A doutrina não é mais pesada para o lado das irmãs? Aqui na nossa região acontece o seguinte: chega domingo de manhã, as mulheres trabalham e fazem o almoço. Depois então que todos almoçam, os homens vão deitar, vão descansar e elas vão lavar a louça. Eu não sei como é aí na região dos irmãos que estão escutando essa gravação. Os irmãos querem ver uma diferença que tem entre o homem e a mulher? O homem, ele pensa com a razão. A mulher pensa com o coração. Mas então ela não pode ser uma administradora? Pode. Ela pode ser uma excelente executiva. Só que se vier uma crise e ela se sentir pressionada, já passa a funcionar o coração. Aconteceu comigo. Uma empresa pequena, veio a crise e tinha que demitir. Então a mulher já fala assim: coitada da fulana, tão boazinha, ela tem filho para criar. Coitada da ciclana, ela precisa do emprego. O homem já não. O homem, ele pensa com a razão. Ele pensa: coitada da fulana e coitada da ciclana. Mas, se eu não demitir, eu vou quebrar. E se eu quebrar, elas irão perder o emprego da mesma maneira. Então é melhor eu demitir e continuar de pé. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu uma ordenança para eles: de toda a árvore que tem no jardim, vocês podem comer. Como nós já vimos, isto é espiritual. Vocês estão vendo aquele anjo? Pode conversar com ele, pode conversar com aquele outro. Aquele ali é a árvore da vida, o Senhor Jesus, que toda tarde descia no jardim. Agora, vocês estão vendo aquele? Aquele é Lúcifer. Não dê ouvidos a ele. E Satanás, muitas vezes, por certo, deve ter chamado eles para conversar. E eles não foram, não desobedeceram a Deus. Então, Lúcifer viu a necessidade de ter que enganá-los. Então agora eu pergunto: quem é mais fácil enganar? Quem pensa com a razão ou quem pensa com o coração? Quem pensa com o coração. Dando uma pausa. Os irmãos imaginem se hoje, na congregação, uma irmãzinha começa a dar em cima de um irmãozinho e dá em cima, até que eles acabam pecando. Bom, pecou não tem mais desculpa. Não vai adiantar ele se justificar e dizer: não, foi ela que me tentou. Está escrito que nós temos que resistir às tentações. Porém, se nós falarmos de grau de culpa, neste caso, quem foi que teve mais culpa? Foi ela. Voltando lá no jardim do Éden, Eva deixou-se enganar por Satanás, desobedeceu a Deus e foi lá conversar com ele. Pecou, se corrompeu, e aí o que ela fez?
Saiu dali, foi lá e contaminou o marido dela, que era inocente. Então, irmãos, pecaram, não tiveram mais desculpas. E o salário do pecado foi a morte. Porém, neste caso, se nós falarmos de grau de culpa, quem foi que teve mais culpa? Adão ou Eva? Foi Eva. Por quê? Porque ela foi lá, pecou, se contaminou, depois foi lá e contaminou o marido dela, que era inocente. Então, por causa disso, para o homem, Deus deu mais um castigo, e para a mulher, mais 2 castigos. Para o homem, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Para a mulher, primeiro, multiplicarei as suas dores de parto. Segundo, o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. Neste momento, Deus colocou na mulher um instinto que, a partir dali, o desejo dela seria se submeter a um homem. Nós vemos nos dias de hoje que muitos casais, devido ao homem ter a calça meia frouxa, a mulher domina ele. Ela domina, mas no fundo ela não se sente bem. Não é isso que ela queria. As irmãs que estão escutando essa gravação podem confirmar se é verdade ou não. Os irmãos querem ver mais uma diferença que tem entre o homem e a mulher? A mulher é muito mais detalhista do que o homem. Então, por exemplo, imaginemos um casal que está chegando no culto. Vamos perguntar para o homem que cor era o terno do ancião e como era a gravata dele. Os irmãos acham que ele irá responder? De jeito nenhum. Agora, pergunta para a esposa dele. É capaz dela falar assim: não, era um terno marrom de microfibra, gravata toda listadinha. Um outro exemplo. Vamos imaginar que estivessem reunidos numa sala homens e mulheres. Vamos dizer que uma delas levantasse disfarçada, fosse no quarto e trocasse a blusa, colocasse uma outra blusa de uma outra cor e voltasse para a reunião. Os irmãos podem ter certeza que os homens não irão perceber. Agora, as mulheres percebem. Por quê? Porque elas são muito mais detalhistas do que o homem. Mas então, por que razão Deus criou a natureza humana desta maneira? De vez em quando, eu costumo lavar meu carro. Uma vez a cada 2 anos, quando não tem nada de fazer. Senão eu levo num lava rápido. E como que eu faço para lavar o carro? Eu dou uma jogada de água em cima, passo um sabão, aí as rodas que estão muito sujas, eu dou uma limpada mais ou menos, porque vai sujar de novo. E aí então, por dentro, eu dou uma aspirada, passo um pano úmido e está feito. Os irmãos concordam comigo que se eu for um camarada detalhista, eu vou trabalhar o dobro? Lógico, eu vou querer limpar tudo nos mínimos detalhes, passar cotonete na saída de ar do painel, não é verdade? Então agora, imaginemos um casal. Vamos dizer que nós pegássemos o serviço da casa deles e dividisse no meio, metade para cada um. Pode dividir no meio certinho. Não adianta, porque a mulher irá trabalhar mais. Por quê? Porque ela é mais detalhista. Então, irmãos, isso daria direito às mulheres de fazerem uma pergunta. Elas poderiam perguntar assim: está escrito que o pecado do pai não passa para o filho. Se Eva pecou, o problema é dela. O que nós temos a ver com o pecado de Eva? Por que a maldição de Eva caiu sobre nós? As irmãs nunca pensaram nisso? As irmãs sabem o porquê que isso aconteceu? Simplesmente porque o que Eva fez foi uma cópia do que vocês, mulheres, fizeram no céu. Não se assustem. Não se trata de falarmos de trigo e de joio. Nós estamos falando de grau de culpa. Vamos então voltar no céu para que nós possamos entender o porquê disso. Lúcifer desafiou a Deus, o Senhor Deus deu um alerta geral nas 24 nações e deixou que eles fossem. Eles se organizaram e entraram na primeira nação. Na primeira nação, eles tiveram muita dificuldade porque todos estavam alertados por Deus contra eles. Mas, armando laços tipo de um corpo a corpo, eles conseguiram contaminar 12.551.000 anjos. Só que este grupo, eles pecaram porque deram ouvidos.
porém ficaram fiéis a Deus e mais, brigaram contra os demônios, defendendo Deus. Foi então quando Lúcifer perguntou, mas não ficou ninguém ao nosso lado? Aí trouxeram a conta para ele, 21. Foi então quando ele chegou nesses 21 e perguntou, vocês acham que nós estamos certos? Eles responderam, sim, vocês estão certos. Então Lúcifer disse, só que agora nós estamos perdidos porque nós somos minoria e por causa disso nós iremos cair no juízo de Deus. E o que vocês têm que fazer agora é nos ajudar, levar para frente e contaminar o máximo de anjos possível, porque senão realmente estaremos perdidos. E aí, o que aconteceu? Dos 21, 5 falaram assim, eu não vou fazer isso. Eu já pequei porque eu dei ouvidos. Agora, eu irei contaminar inocentes? Eu não vou. Mas 16 falaram assim, fazer o quê? Agora nós teremos que ajudá-los, porque senão realmente estaremos perdidos. E começaram a levar para frente. Conclusão, a coisa chegou num ponto que acabou sendo contaminada a terça parte do céu, ou seja, 112 bilhões de anjos. E no meio desses 112 bilhões de anjos, tiveram anjos que não levaram para frente. Porém, a maioria levou para frente, contaminaram inocentes. E sendo assim, todos aqueles anjos que não levaram para frente, aqui na terra, nascem homens. E ao contrário, todos os que levaram para frente, aqui na terra, nascem mulheres. E mais, ganham a sina da Eva. Por quê? O que foi que Eva fez? Eva pecou, se contaminou, depois foi lá e contaminou o marido dela que era inocente. O que esses anjos fizeram? Eles pecaram e depois começaram a levar para frente, contaminar inocentes. E tem mais. Quem levou para frente e contaminou todos os anjos que foram contaminados por esse anjo será obrigado a gerá-los aqui na terra. Então, por exemplo, vamos dizer que um anjo no céu, ele contaminou 5 anjos. Desses 5, 3 continuaram levando para frente e 2 não levaram. Este anjo que contaminou, ele vai nascer aqui na terra mulher e vai gerar aqueles 5 anjos que ele contaminou no céu. Essa mulher irá gerar aqui na terra 2 filhos homens e 3 mulheres. Está dando para entender o porquê? Os irmãos vão vendo a justiça de Deus. É por isso, irmãos, que sempre, durante toda a história da humanidade, sempre existiram mais mulheres do que homens. Por quê? Porque a maior parte dos anjos levaram para frente. Então, irmãos, a respeito deste mistério, vamos dar uma pausa, só que quando nós chegarmos na última etapa dessa segunda parte, a quinta etapa, nós voltaremos a falar sobre este mistério e aí nós iremos aprofundar nesse assunto e os irmãos passarão a conhecer mistérios os quais nunca passaram pelas nossas mentes. Muito bem. Então agora que os irmãos têm conhecimento deste mistério, vamos voltar atrás quando Adão e Eva foram expulsos do jardim e passaram a gerar aqueles espíritos do céu, aqueles anjos que teriam que passar por esta terra. Eu perguntaria aos irmãos, quantos filhos homens a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram? Foram 12. E quantas filhas mulheres? A Bíblia não fala, mas o Senhor mostrou que Adão e Eva, além desses 12 filhos homens, eles tiveram 351 filhas mulheres. E não era absurdo, porque Eva, ela durou quase 900 anos. Então deu uma média entre um nascimento e outro de 2 anos. E o Senhor mostrou que os primeiros filhos que eles tiveram foram 32 mulheres. Somente depois, então, é que nasceram Caim e Abel, um bom e um mau, um fiel e um traidor do céu. Isso já explica uma dúvida que muitos têm. Diz na palavra que depois que Caim matou Abel, depois que Deus o amaldiçoou, ele foi para a terra de Nod
e lá ele encontrou a sua mulher. Lógico, ele encontrou a sua irmã. Naquele tempo podia. E agora, irmão, outra curiosidade que o Senhor mostrou. Depois que Caim matou Abel, quando Deus o amaldiçoou, Caim disse ao Senhor: eis que me esconderei da sua face e serei fugitivo e vagabundo na terra, e há de ser que qualquer um que me achar poderá me matar. Foi então quando Deus colocou em Caim um sinal para proteger a sua vida. O Senhor simplesmente fez com que ele ficasse coxo, manco. Mas aí então, por que esse sinal iria proteger a vida de Caim? Porque até hoje tem um ditado no mundo que diz: bater em aleijado é covardia. Por essa razão é que essa marca protegeu a vida de Caim. Bem, irmãos, chegamos então ao final da segunda etapa desta segunda parte, com a ajuda de Deus. Sings my soul.